Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de seguirmos com a palavra, com o Evangelho, eu preciso que você nos ajude. Como? Já se inscrevendo no canal. Você que fala se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa, porque o YouTube às vezes te retira os inscritos, então confere lá, tá bom? Da mesma forma, o sinalzinho de positivo aí embaixo, o like, importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribua para o maior número de pessoas. De uma outra forma que pode nos ajudar também é compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais longe esse vídeo, a palavra chega, tá? Aí abaixo também tem um comentário, é o canal de comunicação entre nós e vocês. Utilize da forma que vocês quiserem. Críticas, elogios, perguntas, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. E tem um sininho aí perto do botãozinho de inscrição, mete o dedo nele, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, ou se é a sua primeira vez assistindo, né, a prática do Evangelho e deseja realizar, antes da gente iniciar, vai lá, separa o copo, uma garrafinha com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água. E o que é essa fluidificação? É colocar ali, depositar nessa água, o que você está precisando ali para vencer as turbulências que estão aí no momento, né, presentes na sua vida, tá bom? Lembrando que se tem mais pessoas que moram com você, é interessante você colocar um copo com água para cada pessoa, porque aí é colocado em específico o que cada um tá necessitando ali no momento, tá bom? E se você sente aí também no seu íntimo, no seu coração, que você quer enviar orações, né, ou vibrações positivas para alguém especial, alguém que está doente, alguém que você, né, veio aí na sua mente, enfim. Se você está sentindo isso daí, tocou no seu coração, você pode fazer isso. De que maneira? Você vai pegar um papel, um caderno, o que você tiver, vai colocar o nome desta pessoa, tá? Lembrando que se ela estiver encarnada, junto do nome, você vai colocar o endereço. Se ela estiver hospitalizada, pode colocar o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já partiu para o plano espiritual, você vai colocar junto do nome a data do desencarne. Foi? Tem mais delongas? Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim, serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que nós não estamos muito a fim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, como de costume, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi enviada por Emmanuel, psicografada por Chico. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 2, nós vamos ler o item 4, lembrando que a gente faz um resumo, tá? Para a leitura não ficar muito extensa.
Quando tiver oportunidade, leia o item inteiro, né, um outro ponto de vista, uma melhor compreensão sua, tá bom? E o título é A Realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos entendem. Mas na terra não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: Eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. A gente tem que tomar cuidado quando faz a leitura do Evangelho, de um capítulo, e nunca levar ao pé da letra. Mesmo levando ao pé da letra e você achando que tem um entendimento, num futuro aí ela pode entrar em conflito com outro tema. Então, por isso que é necessário ler, reler, passa um tempo ler de novo, porque é o mesmo tema com diversas perspectivas. E quando a gente fala de realeza, rei, o que já vem na cabeça? Alguém num trono, com uma coroa, muito rico, com posses e que manda e desmanda em tudo e em todos. Só que aí quando a gente vê realeza de Jesus, quando a gente já pensa em Jesus, é tudo ao contrário daquilo que a gente tem um estigma relacionado a um rei, né? Eu garanto que se você procurar aí tanto em livros espíritas, psicografados ou não, ou Bíblia, ou outras religiões, nenhuma delas vai estar falando de um Jesus se colocando num patamar aí quase relacionado a um rei. Se tiver, vocês mandam para nós que a gente vai ler, mas eu garanto que se procurar não vai ter. Então Jesus era o contrário àquilo que se pensava de um rei, né? Não teve posses, humilde, né? Então tem que tomar cuidado quando a gente faz a leitura. Essa realeza de Jesus, ela é pela característica de Jesus. Quando foi se perguntado no livro dos Espíritos ao Espírito da Verdade, perguntou-se qual é o modelo e guia que devemos seguir, e lá no livro dos Espíritos a resposta está clara: vide Jesus. Jesus por enquanto é o único, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui no plano terrestre. É tão importante que o nosso calendário ele tem antes de Jesus e posterior Jesus. Então é um espírito o qual o grau de moralidade em níveis aí que a gente não consegue nem calcular. Então quando a gente fala dessa realeza de Jesus, é a realeza da moralidade dele, né? O qual nós como súditos devemos se espelhar e tentar copiar. É difícil, dificílimo, mas tentar copiar as suas características. Então quando a gente fala de realeza, a gente colocar Jesus naquele patamar, não ele se colocar, nós o colocarmos num patamar de tentar alcançar as suas características. E qual delas? Todas o qual vão fazer com que o nosso processo evolutivo, com que a nossa evolução suba patamares aí, o qual num futuro possivelmente muito distante a gente possa estar meio que equiparado a um grau evolutivo de Jesus, que essa é a meta. Ah, mas é impossível? Não, não é impossível. Deus nos criou para chegar a um espírito puro. E só que cabe a nós trabalharmos para isso, né? Ficar de braço cruzado
não adianta ficar procurando, estamos no mundo, como a gente fala, no mundo aí muito apegado à matéria, muito pegado às coisas palpáveis, muito pegado ao que eu posso comprar, ao que eu posso ter, ao que eu posso agregar para a pessoa física. Isso aí não vai fazer a gente evoluir nada, né? Mesmo porque um rei hoje em dia poucos tem, mas existe ainda no mundo alguns lugares que tem a monarquia, que tem o rei, rainha, né? E aí quando desencarnar, esse título vai ser levado lá para o plano espiritual? Não vai. Teve um evangelho aí já no passado aí que a gente leu, uma rainha desencarnou, quando chegou lá no plano espiritual, ela não era nada. Inclusive um plebeu que trabalhava para ela estava num grau evolutivo maior do que ela como rainha, e ela se assustou, se surpreendeu. Então, os cargos que temos aqui, lá, não serve para nada. O que vai servir? Aquilo que a gente agregou para o nosso espírito, aquilo que a gente trabalhou na nossa reforma íntima. Então entenda, quando fala de realeza de Jesus, é a gente almejar ver aquela pessoa, aquele espírito e tentar ser ele. Pensar quando a gente vai praticar algo, quando a gente vai fazer algo, quando a gente vai dar resposta de alguma coisa para alguém, é pensar o que Jesus faria nessa hora. Sabe aquele instante que a gente dá aquela pausa? Será que Jesus falaria desse jeito? Será que Jesus faria desse jeito? Então, cabe a nós praticarmos isso e trabalharmos isso dentro de nós, para que possamos evoluir e lá, bem lá, mas lá na frente mesmo, poder estar também sentado à direita do Pai. Que nem o Renato falou, né? Quando a gente escuta a palavra realeza, a gente já associa a riqueza, muito dinheiro, um status, né? Um certo poder de decidir sobre toda uma nação, né? Do que fazer, do que não fazer. Então a gente já automaticamente já associa ao lado material, a esse status de poder e a esse status de riqueza. Só que quando a gente pega o título todo, Realeza de Jesus, a gente traz para a figura, né, para o comportamento que Jesus teve enquanto encarnado aqui, para servir de exemplo para outras pessoas, que era exatamente o contrário do significado que a gente atribui à realeza, né? Ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha posses, não era rico, vinha já de uma família simples, humilde, né? Pessoas, digamos assim, normais, iguais a nós, sem muitos bens materiais, porém, ele era dotado de uma realeza por quê? Porque a verdadeira riqueza dele eram as virtudes que ele carrega, né? Que ele carregava e que deixou como exemplo para toda uma nação, para que este mundo se torne um pouquinho melhor a cada passo que a gente vai evoluindo e seguindo os seus exemplos, seguindo os ensinamentos que ele nos deixou, né? Então essas virtudes é que fazem parte da verdadeira riqueza a qual Jesus, né, pertencia aí, sendo a realeza. Essa realeza de mostrar ao próximo em aplicar essas virtudes, implicar a empatia, a solidariedade, a caridade, se colocar no lugar do outro, né? Não julgar, não apontar o dedo, que é o que a gente faz. E aí a gente tem que pensar nessa realeza verdadeira, que é a verdadeira riqueza da alma, as virtudes, as evoluções, né, espirituais, morais que a gente vai levar quando a gente partir desse plano aqui. Porque a realeza material,
quem a possui, vai ficar tudo aqui. Para quem estiver, nós vamos partir, não vamos levar nada, que como a gente já falou, né, caixão não tem gaveta e tudo mais. Porém, a gente pode levar assim a verdadeira riqueza, que são as nossas virtudes. Mas para isso, a gente precisa praticá-las, a gente precisa colocar em prática e realmente colocar em prática no sentido de que você tá fazendo aquilo dali, né, por livre e espontânea vontade, não por pressão, não para ficar bem perante uma sociedade, mas praticar realmente de coração essas virtudes para que a gente possa aos poucos ir evoluindo e ir, né, subindo os degraus aí rumo à nossa melhora espiritual. Coloque sim Jesus como rei, mas na sua monarquia interior, você sempre almejar ser ele, se perguntar o que ele quer que eu faça, o que ele quer que eu deixe de fazer. Então, coloque ele como reino, mas na sua monarquia interna. E entenda que também Jesus não é juiz. Pelo contrário, ele é nosso advogado. Ele advoga até para aqueles que nem querem que ele advogue. Então, Jesus, ele não vai te julgar. Ele vai te dar a direção pela qual você deve seguir. Você tem um livre-arbítrio. Se você seguiu por um caminho o qual não foi aquele o qual Jesus gostaria que você seguisse, você futuramente vai responder por isso. Mas não por conta de um julgamento, por conta da lei de ação e reação. Então, Jesus não está para te julgar. Diferente, talvez, de um rei mesmo, que se você fizer algo errado, você vai pagar nos meios aí de cada monarquia o qual ele manda. Jesus não. Jesus, ele te dá o livre arbítrio para você decidir. Então, decida pelo certo. Decida por agregar valores morais ao seu espírito, para que você, assim que chegar num plano espiritual, não se assustar pelo que você fez aqui, porque acontece muito aí com os espíritos que desencarnam. Quando a gente chega lá no plano espiritual, é colocado para nós tudo que fizemos, as coisas boas e as coisas ruins. Na maioria das vezes, as coisas ruins sobressaem. E aquele espírito, o qual devíamos ter seguido e tentado se espelhar, cadê? Esquecemos aí ao longo dessa trajetória. Então, vamos se policiar sempre, fazer uma análise diária do que fizemos no nosso dia, se erramos, se acertamos, o que podemos melhorar para que amanhã não se repita, e colocar Jesus no patamar que ele merece, não como um símbolo, não como uma entidade, mas sim como um exemplo que devemos buscar seguir. Até mesmo porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Eu, pelo menos, desde que, né, comecei a fazer catequese, quando fui pro espiritismo, nunca ouvi falar que Jesus pregava que para você ser uma boa pessoa você tinha que matar alguém, você tinha que aprisionar alguém. Não é verdade? Eu, pelo menos, nunca ouvi isso em nenhuma das religiões das quais eu já fui, lendo a Bíblia, lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente sabe o que é certo, o que é errado de ser feito. Se eu estou fazendo algo errado, eu estou fazendo consciente, porque eu sei que não foram esses os ensinamentos que foram deixados aqui. Jesus, se ele prega tanto que não quer que ninguém sofrendo, né? Não quer que a gente julgue. Então, como é que eu vou fazer alguém sofrer falando que é em nome de Jesus? Ah, não, mas é em nome de uma religião, né? Eu vou provocar um atentado, não, tudo em prol da religião.
Não, gente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Se a gente tá persistindo num caminho onde várias pessoas vão sofrer consequências desagradáveis, eu tô fazendo porque eu quero, porque eu escolhi aquilo dali. Como o Renato disse, a gente tem o livre-arbítrio. Se eu estou fazendo algo para machucar alguém, eu estou consciente de que isso não é certo. Cabe a quem? Cabe a mim querer mudar e querer me tornar uma pessoa melhor, ou continuar naquela mediocridade ali, fazendo várias pessoas próximas ou tantas outras sofrerem pelos meus atos. Para vocês verem, né? Jesus, ele não foi colocado como rei do planeta Terra, mas sim colocado como governador. Para governar, existe uma diferença de governar para um rei. Então ele foi colocado como governante. Para você ver essa questão de colocar ele num patamar o qual talvez ele nem gostaria, é muito por conta de nós encarnados ainda com um grau evolutivo ainda muito pífio. Então, igual eu falei, crie sua monarquia aí e bote Jesus no patamar o qual você deve seguir. É isso? Achei, né, que deu, né? Não, depois é um texto curtinho. É bem curtinho. Então, cabe você... Bem explicativo também. Cabe você ler. Não falamos aqui porque teve uma passagem também de Pôncio Pilatos que Jesus disse a Pôncio Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Então, depois do que falamos aqui, dá para você entender, né? Não do mundo material, mas o reino dele é do mundo espiritual. E para concluir, vamos fazer leitura da mensagem do Espírito Roberto. Jesus é o modelo e guia da humanidade, o espírito mais puro e evoluído entre nós. Ele nos conduz à perfeição. Jesus não usou coroas, nem um trono, muito menos cetro. Sua realeza se fez na simplicidade, no amor e no exemplo. Ela é universal e não material. Seu reinado está na consciência e no coração de quem pratica o bem, o humilde e caridade. Seguindo e participar da construção de um mundo melhor, onde o amor substitui a força e a fé esclarecida substitui a ignorância. Que o reino de Jesus comece em nós, nas pequenas atitudes de amor e perdão, e que, guiados por sua luz, aprendamos a reinar sobre nossas próprias imperfeições, transformando-as em oportunidades de servir e amar. Mensagem do Espírito Roberto. Vamos encerrando o nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na oração final. Vocês coloquem seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento na sua oração, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio e pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui de plantão, e a espiritualidade que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar as nossas águas, para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais
um evangelho. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui, a vocês que vêm nos acompanhando aí nesses quase 2 anos de Conexão Espírita, praticando o nosso evangelho. O evangelho está quase se encerrando, quase já falamos de todos os temas. O que vamos fazer depois? Não sabemos, né? Tomara que o Espírito Roberto nos dê uma orientação, mas a ideia é seguir com a palavra, porque a partir do momento que a gente está lendo, nós somos os primeiros ouvintes, então a gente está aprendendo muito. Espero que vocês também estejam aprendendo conosco, tá bom? Se não deixou o like, deixe agora, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, por favor, nas redes sociais, grupos de WhatsApp, nos visite na nossa também, Facebook, Instagram, TikTok, estamos em todas elas, na descrição do vídeo, tá lá, só seguir. Mete o dedo no sininho e comente, fique à vontade. E assim nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão para todos vocês. Uma semana abençoada, né? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã. Um grande abraço, um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.